Bom dia, mãe Cici. Bom dia, doutor Fabiano. Minha mãe Cici. Mestre Fabiano, né? Mestre. Daqui a... Eu queria perguntar primeiro, sabendo que a senhora na Fundação Pierre Bergé é contadora de história, se a senhora pode me explicar um pouco no seu trabalho do dia a dia para contar história para criança na Fundação. Eu gostaria que a senhora me explique como que ela constrói uma lenda, um conto para se basear na realidade, para contar para as crianças. Na realidade, quando eu vou contar uma história para uma criança, eu tenho que saber a faixa etária da criança. E às vezes procuro também conhecer a vida da criança, e através da vida que a criança leva, do comportamento, como ela vive, aí eu lembro uma história que condiz com a situação. Porém, geralmente são histórias, algumas são histórias de Ifá e outras são histórias da cultura afro-brasileira, que eu aprendi nos candomblés e aprendi quando eu era criança, ouvindo a babá do meu pai contar. Mas então essa passação de história foi feita através da babá da família, da senhora, através do candomblé, mas ela nunca constrói uma história a partir de fato real, de uma leitura num livro, de uma história lida no jornal, de uma coisa real. Nunca se base numa... História não. Eu posso fazer comentários a depender do fato, que seja um fato que possa ser compreensível para a criança. Eu posso fazer comentários. Agora, história não. História é história. História são coisas que passam de gerações a gerações, são feitos antigos que a gente passa. Agora, de livros, tem livros também que são histórias antigas, afro-brasileiras, que a gente pode ler para a criança, porque se você se compromete em histórias da cultura afro-brasileira é uma coisa, e se for histórias de contação de histórias de outra cultura é outra coisa. Geralmente eu gosto de trabalhar daquilo da qual eu descendo, daquilo da qual faz parte da minha cultura, da minha raça, do meu povo. Já basta que eu fui criada ouvindo histórias de cultura europeia, e isso funde a cabeça das pessoas, porque a cultura dela não é aquela. Então a mídia, a sociedade impõe a cultura dominante. Aí você precisa depois crescer para ver que aquela não é sua história. Foi o que aconteceu comigo. E eu já convivi um pouco com a senhora na roça. Quem contava essas histórias para a senhora? Como que foi passado essas histórias? Porque eu não vejo ninguém contando história na roça, no candomblé. É isso que eu queria entender. Porque as pessoas antigas que sabem as histórias já morreram. E quando elas queriam contar, ela escolhia um pequeno grupo e contava. Não se podia perguntar nada, tinha que se aproveitar o momento em que ela contava. Esses já morreram, os que sabiam já morreram e acharam por bem não deixar essa cultura para os que viessem depois. Hoje a era é do computador, hoje a era são de outras coisas. Por exemplo, às vezes eu junto Mãe Rosa, junto Nininha, junto uma ou duas pessoas que querem ouvir. Aí eu conto uma determinada história, um fato, que condiz com uma dança, uma cantiga. A Mãe Rosa diz para mim, a minha mãe contava isso quando estava com vontade. Então a geração dela é de muitos anos atrás. A mãe de santo dela, ela tem mais de 60 anos de santo. A mãe de santo dela
contou para ela, ela ouviu, mas não perguntou. Então, hoje, depois da geração dela, existem muitas outras no candomblé. Agora, tem os livros, que eles hoje fazem livros e botam suas próprias palavras, às vezes coloca a história ao seu modo, mas a história tem isso. História para mim é aquela que, se eu contar, exista uma correspondência entre os povos iorubás ou os povos Fon. Essa para mim é a verdadeira. Agora, existem histórias que eles baseiam-se nos contos iorubás e colocam coisas modernas demais, que não é possível. E as crianças vão observar que usa uma linguagem diferente da minha linguagem, como já fui questionada várias vezes. Uma pessoa da universidade escreveu histórias de orixás, e em uma das histórias ela foi questionada por um adulto, e a mesma história eu tinha sido questionada por uma criança. Minha avó, se você diz que esse determinado orixá é um guardião, como é que ele bebeu e ficou embriagado? E no livro diz isso, e isso não se fala assim. Existem coisas que a gente tem que saber como falar e contar. Por isso que dentro da cultura dos terreiros de candomblé, tinha os encantamentos. Os encantamentos eram contados a essas mulheres que já morreram pelos seus antigos que tinham chegado da África. Quando elas vinham contar para a gente ainda sentia um encantamento. Mas hoje em dia poucas coisas nos encantam. E as crianças, muito pior. Então, quem é capaz de contar as histórias hoje é a senhora, mas vai ser difícil passar depois para a geração da minha idade, da idade mais nova. Porque eles vão conhecendo outros valores, outras coisas que vão lhe chamar a atenção. Então eu estava perguntando para a senhora antes que a gente comece a gravar. Eu sei que a senhora... é melhor você gravar, porque eu não vou repetir. Mas está gravando, está gravando. Tá bom. Mas eu tinha perguntado isso para a senhora se preparar na pergunta. Mas ao mesmo tempo a senhora nunca me disse que nunca jogou, que não aprendeu a jogar búzios. Mas eu queria perguntar para a senhora se a senhora seria me explicar como, quando tem uma pessoa que joga, um babalaô, um pai de santo, como que ele consegue, através de um conto, de uma história de Ifá que ele vê nos búzios, ele consegue passar para a realidade da pessoa que está na frente dele e fazer essa relação entre o conto e a pessoa. Eu tenho que dizer que babalaô é uma coisa, babalorixá é outra. Babalorixá conta, joga búzios, e nem todos conhecem Odu. E babalaô não, é outra formação. Eles têm que estudar muito, têm que conhecer os Odus. Isso é uma coisa que não faz nem em 10, nem em 20 anos, é toda uma vida. Os babalaôs, eles têm que conhecer algumas histórias de Odu, não de gente, de pessoas. Se ele está jogando babalaô e sai uma combinação de Odus, ele marca no Opon-Ifá. Depender do Odu que está marcado no Opon-Ifá, ele talvez lembre de uma história que seja similar à situação da pessoa, daquilo que ela está passando. E o babalorixá normalmente joga uma coisa chamada jogo de búzios, que ele fala a situação da pessoa de acordo com a caída dos búzios. É diferente, e ele nem todos conhecem história, não são obrigados a conhecer a história de Ifá, porque o culto a Ifá é uma coisa e o jogo de búzios é outra. Tá. O que é Poifá?
Pô e Fá não. Opom e Pom, Opom e Fá. Como você escreve É. o, depois. Opom e Fá. O-P-O-N e Fá. Opom e Fá é uma tábua retangular. Ela pode ser retangular, ela pode ser quadrada, ela pode ser redonda. Mas o certo é a que é retangular, onde de acordo os odus ele vai marcando, ele vai formando um odu de um lado e do outro. Então a combinação desse com esse vai formar o odu, da qual o destino da pessoa está ligado naquele momento de jogo. Então a senhora diz que a diferença eu não entendi entre então o Babalaru e o Babalorixá é que o Babalorixá conta história de orixá e o Babalaô conta Odu. Não, senhor. Não, como que é? Não, senhor. A formação de um babalaô é de anos e anos. Ele aprende as combinações de Odu e aprende histórias ligadas às combinações. É estudo de muito tempo. E o Babalorixá? O Babalorixá é aquele que joga búzios e cuida de feitura de orixá. E aí ele se basa sobre que história? Não, ele é caída de búzio. Babalorixá não conta história, é caída de búzio e ele fala o que ele vê naquele momento. Ah, tá. Ele joga búzios. E o Babalaô joga o Opeleifá. O Opeleifá é uma peça que tem umas figuras metálicas e de acordo aquelas figuras caem sobre um pano branco. Ele chega no Opom e Fá e marca com Efum as marcas que saem naquela figura. É outra história. Aí só você vendo para ver como é. Então, um dia eu vou fazer um jogo com Com o Babalaô. Babalaô só para ver como que é, para curiosidade. Então, e eles contam a mesma coisa, quer dizer, o que ele revela, mesmo se são dois linhas de trabalho diferentes, o resultado orienta a pessoa da mesma maneira ou não? Tem diferenças. Tem bastante diferença. Dizem que o jogo de búzios, tanto o jogo de Ifá como o jogo de búzios é regido por Exu. Porém, é chamado jogo pessoal, o jogo de búzios. São momentos, brigas, intrigas que você faz. São jogos muito interessantes para quem sabe jogar. E o jogo de Odu é ligado ao seu orixá, os caminhos da sua vida desde que você nasceu e até um determinado momento do seu futuro. Isso também pode acontecer no jogo de búzios, como por exemplo, essa pessoa chegar no jogo de búzios e te dizer: cuidado que eu estou vendo aqui nessa caída que pode ter um acidente com você. No jogo de Ifá também, eles podem chegar e dizer: você terá que fazer um ebó porque nesse jogo tem possibilidades disso, disso, disso e disso, pode ter um acidente. Eles vêm de formas similares, mas o jogo de Fá é mais ligado ao seu destino,
ao seu caminho, ao seu orixá. E o jogo de búzios é ligado ao seu cotidiano, àquele seu momento. Então, deixa eu ver. Então, vamos passar para justamente o lado, a gente falou do lado da divinação através desses dois jogos, seja do Babalaô ou do Pai de Santo, do Babalorixá. Agora eu queria que a senhora me fala quando tem uma pessoa que está sofrendo de um problema, a senhora vai fazer uma receita que vai começar, acho que você precisa disso. Eu queria um pouco que a senhora me conta como que ela faz uma receita, a partir de como se base na cabeça da senhora para fazer isso. São conhecimento que ela já trabalhou com essas coisas, como se passa isso? Bem, eu não tenho esse conhecimento, mas a pessoa que joga búzios ou um babalorixá também não sei, mas quem joga búzios geralmente, que é outro tipo de jogo, ele sai no jogo, se ele vai perguntar se a pessoa vai fazer bori, vai dar um bori, ou vai fazer um sacudimento, ou tem que fazer o orixá para conseguir superar, amenizar ou curar o problema. Sim, mas então eu não falava dessas receitas através do jogo, mas as receitas do dia a dia. Uma pessoa tem um problema, a senhora pode fazer também como que se chama, aliviar a dor da pessoa, sem obrigatoriamente fazer um jogo ou se... Bem, a pessoa normalmente, se ela sente uma dor, e se a gente conhece alguma folha que pode ajudar a pessoa, a gente então indica a folha, faz o chá para a pessoa. Mas, às vezes, isso pode ser um simples contratempo em alguma coisa que a pessoa comeu, ou alguma coisa que a pessoa caiu e se machucou. Tem coisas simples que costuma resolver. Mas existem outros momentos que se dá um chá, uma coisa, a pessoa não melhora, então ela vai ter que procurar um outro caminho para saber, na realidade, se aquilo é uma coisa espiritual ou uma coisa material, pessoal. Aí toma as medidas necessárias. Se for coisa de médico, vai tratar o médico. Se for coisa do espírito, vai tratar com um babalorixá. Ou uma pessoa que conheça uma forma de tratar aquilo. O que a senhora chama de trabalho. Trabalho? Trabalho, fazer um trabalho, você chama isso? Isso depende do jogo de búzios. O trabalho tem que saber de que natureza é aquilo que a pessoa está sentindo. Se for do lado do médico, ele vai tratar no médico. Se for do lado do candomblé, ele vai tratar dentro do candomblé, mediante os conhecimentos de quem está tratando. Então, minha proposta era já no início de nossa entrevista, era se a senhora podia escolher uma planta que existe no Brasil e, se possível, existe perto de casa, porque eu vou querer fotografar essa planta para ver como, através dessa planta, são possíveis de fazer diferente trabalho, diferentes orientações e como se manipula porque um trabalho tem a planta, mas tem várias outras coisas. Mas as outras coisas eu não sei. Se você chegar para mim e me pedir a planta, eu posso te indicar. Agora, coisas que se faz com ela, eu não tenho esse conhecimento. Tá, certo? Então vai se fazer em outro momento, a gente não vai gravar hoje. Não, então. Mas eu posso te falar da planta. Sim. Existe uma planta que eu gosto muito. Sim. É uma planta chamada, alguns conhecem a planta como bom para tudo.
Bom para tudo. E outros conhecem com o nome de abre-caminho. Abre-caminho. É uma Isso são os nomes, tem que dizer, popular dela. E comum. Popular. Essa planta é uma planta do orixá Ogum. E essa planta, a gente, quando está com dor no fígado ou dor de estômago, a gente faz o chá, toma o chá e melhora. Há pessoas que também gostam de tomar banho com essa folha, mas eu não indico não, porque a gente tomar um banho de uma determinada folha, contrário ao anjo de guarda da gente, pode ter uma consequência. Então ela só é boa para a parte medicinal, que é a parte do chá que se faz, e a gente realmente toma esse chá, no momento que toma o chá, a gente se deita e vê que talvez com 10, 15 minutos o mal-estar já passou. Porém, se a gente fizer 1 litro e tomar 4 copos durante um dia, a gente vai se sentir bem por muito tempo. Eu estou escutando a senhora, eu estou me lembrando de uma coisa. Eu me lembro que a senhora me fez algumas vezes que eu estava não me sentindo muito bem, um banho, sabe, com várias folhas aqui. Eu tomei esse banho e eu senti quase imediatamente uma espécie de força, de vigor que estava saindo desse banho. Eu me deitei um pouquinho, a sensação era boa. Como que a senhora escolheu essas folhas? Em função de quê? Em função do que eu tinha, ou em função do meu orixá? Em função de como que a senhora fez essa coisa? Realmente é em função daquilo que a pessoa está sentindo. E o conhecimento dessas folhas vem de outras pessoas que, quando tem vontade, passa para a gente o poder de determinadas folhas dentro do nosso cotidiano. Tem folhas que são mais fortes e tem folhas que são mais fracas. Tem folha que o banho pode trazer tranquilidade e tem banhos que faz até a pessoa dormir, e tem banhos que mexem de tal forma com o corpo da pessoa que causa até alergia. A pessoa pode sentir o corpo coçar. Eu já trabalhei com folha que, quando eu acabei de trabalhar com a folha, a mão estava coçando. Mas outras pessoas que precisavam do banho tomaram, sentiu muito pouco o corpo coçar, mas depois já estava bem. Eu garanto que a minha mão coçou muito mais tempo do que o corpo da pessoa que tomou o banho. Vamos voltar sobre essa planta de Ogum, que é a planta, então, que se chama... Bom para tudo. Bom para todo. Então, o que a senhora podia falar mais dessa planta? Não, só posso falar isso, que é o que eu sei. Então, que é bom para o fígado. E para o estômago. E para o estômago. Aí, se a senhora tem na fundação essa planta? Tem. E aí, como que a senhora recolhe essa folha? Tem uma determinada maneira de... Geralmente eu peço licença, eu chego no jardim onde tem essa planta, peço licença, e quando tenho a mão eu jogo umas moedinhas para o sangue, que é o orixá das folhas. Dentro joga essas folhas no chão? Dentro da fundação tem essas folhas plantadas. Eu chego no jardim, peço licença, tiro a folha e jogo umas moedas para o sangue. Sim. Eu queria perguntar uma coisa, eu esqueci agora. A respeito dessa planta. Sim, então, você bebe em chá. Eu já ouvi muito falar que quando você recolhe uma folha, tem pessoa determinada
que tem que falar com a folha, e a força do verbo, do que ela fala, é importante também para recolher isso. Mas isso se perdeu, né? Não. Isso se perdeu. Isso chama-se ofó. A força da palavra quando se fala, quando se vai tirar uma folha. Isso você vê muito no livro 8. É a força da palavra. É uma coisa que você faz, você segura a folha. E quando você segura a folha, você pode dizer ou dá o nome da folha. Assim como você é forte, assim como você cura essa dor que eu estou sentindo. E aí tira, isso é uma força. Cantar um cantigo, uma espécie de cantigo para a folha em função da propriedade dela e do nome dela. Isso daí, cantar uma cantiga para uma folha, já faz parte do ritual da feitura do Iaú, é outra coisa. Ah, tá. E realmente quando você canta, você fala sobre os poderes dela, para que passe para aquela pessoa que está sendo iniciada. Eu acho que nós falamos de tudo para hoje, vamos continuar nosso dia. Quando você me lembre que no livro Obaraí você vai ver esse ritual. O Iaú sentado, as folhas na frente. Sim, me lembra dele. dessas fotos. Aí nesse momento é que você canta a propriedade, né? Da folha. Da folha, para que a força daquela folha passe para a pessoa, para sempre que ela necessitar de usá-la, ela tem aquela força. Ela já tem aquela consagração. Tá. Então tá, muito obrigado, Cici. Bom dia para a senhora. Bom dia. Depois a gente vai ver as fotos das folhas, da folha.